observação. Recording in progress. Está aprovada, né? Então, Sabrina, vamos então caminhar com a sessão até que a senadora Ana Cristina entre. Nós podemos já ir adiantando e fazendo essa sustentação oral. Tudo bem, nós vamos começar a transmitir, presidente. Começa a transmitir, então. Vereador Silvânio. Boa tarde, vereador Silvânio. Boa tarde, colega. Seja bem-vindo. Obrigado. Está transmitido, então, Sabrina? Está transmitido, presidente. Então, sim. boa tarde a todos e a todas. Vamos, então, já submetida a ata, não houve qualquer observação, então está aprovada a ata da sessão passada. Vamos, então, adiantar o julgamento. O advogado que vai fazer a sustentação oral, qual que é o advogado, Sabrina? Doutora Sâmila Ferreira, ela já está presente também, presidente. Doutora Sâmila Ferreira Gonçalves, já está presente, né, doutora Sâmila? Sim. Nós vamos, então, ganhar tempo. Concedo a palavra, então, ao desembargador Vicente. Obrigado, presidente. Mais uma vez, boa tarde a todos. Boa tarde, doutora Sâmila. Aqui é um recurso administrativo interposto por Fernando César contra a decisão do presidente desse tribunal, que, acolhendo o parecer da assessoria, indeferiu a conversão de pecúnia de 200 dias trabalhados em plantões relativos aos dias de 14 de agosto de 2018 a 7 de junho de 2021, por ausência de regulamento próprio ao tempo dos referidos plantões judiciais. O recorrente resignado argumenta que a resolução 102 do tribunal traz a possibilidade de 2019, traz a possibilidade de contraprestação financeira conforme remuneração pelo serviço prestado em plantão. O ato contínuo, presidente, houve o parecer do doutor Reinaldo Dutra pelo desprovimento e, nesse sentido, caminhou o presidente deste tribunal. É o breve relatório, presidente. Concedo a palavra, então, a Vossa Excelência, doutora Sâmila, para a sua sustentação oral no prazo do regimento. Obrigada pela palavra, Excelência. Gostaria inicialmente de cumprimentar todos os nobres julgadores. Como muito bem explanado pelo ilustre relator, em suma, o requerente pugna pela conversão em pecúnia de 200 dias trabalhados em plantões, devidamente averbados junto ao departamento competente. Ele pugna inicialmente pela compensação de 10 dias no período de 25 a 29 de julho de 2022 e de 1º a 5 de agosto de 2022. Além da concessão da compensação de 100 dias a partir do mês de março de 2023. Esse pedido é deferido parcialmente, apenas no tocante aos 10 dias, já que estava devidamente justificado o motivo do afastamento, bem como trata-se de servidor que sempre demonstrou proatividade e disponibilidade para as atividades dessa unidade judiciária. Ademais, o recorrente, ele solicita em novo requerimento a concessão da compensação de mais 16 dias, a serem usufruídos de 10 de abril de 2023 a 3 de maio de 2023, além de 100 dias a partir de agosto de 2023. Esse pedido é deferido parcialmente, novamente, no tocante ao período dos 16 dias, pois verificado que o recorrente se encontra em dia com compromisso de regularização dos mandados distribuídos. Em relação aos 100 dias, nas duas oportunidades o pedido foi indeferido, sob o argumento de que não haveria como assegurar a manutenção do andamento processual com perda da força de trabalho por 100 dias, tendo em vista a demanda elevada, o que poderia sobrecarregar demais os demais oficiais. Dessa forma, ante o indeferimento recorrente, pugnou novamente pela conversão em pecúnia em caráter indenizatório de 200 dias trabalhados em plantão judiciário, conforme previsão contida nas resoluções número 102 de 2019, 108 de 2019 e, posteriormente, alterada pela resolução 149 de 2021. Tal pedido foi indeferido, sob a alegação de que não haveria regramento próprio ao tempo dos plantões realizados no período de 14 de agosto de 2018 a 7 de junho de 2021, antes do advento da resolução número 149 de 2021, que foi alterada posteriormente pela resolução 192 de 2022, pelo servidor, o que tornou esse recurso cabível. Pois bem, inicialmente cabe esclarecer que foi editada a resolução 102 em 24 de abril de 2019, sobrevindo nova resolução em julho de 2019
e maio de 2021, que são, respectivamente, as de número 108 e 149. Destaca-se que a Resolução 102 de 2019, ela já trazia a possibilidade de recebimento da contraprestação financeira como forma de remuneração pelo serviço extraordinário prestado, nos casos de inviabilidade de compensação pelo dia de trabalho, em razão da conveniência do serviço judiciário, conforme o artigo 42 e 43 da mencionada resolução. Tal tema também foi abarcado pelas resoluções 108 de 2019 e 149 de 2021. Portanto, muito embora a decisão impugnada tenha indeferido o pleito do recorrente sob a justificativa de ausência de regramento próprio ao tempo dos plantões realizados no período de agosto de 2018 a junho de 2021, a existência de previsão legal para conversão em pecúnia dos dias trabalhados em plantão judicial, pelo menos a partir de 24 de abril de 2019, está devidamente demonstrado na forma do artigo 43 da Resolução 102 de 2019. A propósito, a Resolução 149 de maio de 2021, que está atualmente em vigor, ela deixou expresso em seu artigo 29 que as atuações de servidores em plantão judicial em período anterior à sua vigência devem ser aplicadas às normas anteriores, sendo um completo absurdo que o servidor perca o direito já adquirido nesse caso. Reitera-se aqui a necessidade de conversão da pecúnia dos dias trabalhados, quando se constata que a compensação deve ocorrer no prazo de até 5 anos, a contar da data da realização do plantão, sendo certo que há muitos dias trabalhados que estão próximos de completar 5 anos no caso do recorrente, de modo que, não sendo possibilitada a compensação por conveniência da administração, a indenização desses dias trabalhados em plantão é medida que se impõe. Excelência, se não foi deferido o pleito de compensação formulado pelo servidor em 2 oportunidades anteriores, a alternativa não há para o presente caso senão a conversão da pecúnia dos dias trabalhados, em caráter indenizatório, sob pena de enriquecimento ilícito pela administração pública. Por esses termos, a gente pede deferimento ao recurso administrativo para reformar a decisão impugnada, a fim de que seja deferido o pedido de conversão em pecúnia dos dias trabalhados em plantões judiciais. Obrigada. Retorno a palavra ao relator. Desembargadora Ana Cristina, eu sei de Vossa Excelência tem um compromisso, né? Mas dá para aguardar aí uns 10 minutinhos, não dá? Sim, sem problema, senhor presidente. Nós vamos Boa ouvir tarde. o voto. Boa tarde. Nós vamos ouvir o voto agora do desembargador Vicente e depois a gente passa a palavra a Vossa Excelência, viu? Tá bom, muito obrigada, senhor presidente. A palavra está com Vossa Excelência, desembargador Vicente. Obrigado. Então, é isso. Ele requer a compensação, a dispensa, né, em razão do serviço trabalhado em plantão de 2018 a 2021. Parte disso foi negado, foi deferido, e o restante foi negado. 200 dias foram negados pelo juiz diretor do foro e mantido aqui pelo nosso presidente deste tribunal. A resolução 102 de 2019, realmente ela prevê a conversão em pecúnia, quando não possível a dispensa, né? Então, até 2019, não há que se falar nessa conversão. De 2019 a 2021, ele tem direito a essa conversão, mas essa conversão só se dá a partir do momento, em razão, inclusive, do que diz a resolução de 2021, que é a 149, salvo engano, 149 de 2021, ele só tem direito a essa conversão caso ultrapassados 5 anos e não gozado aí a dispensa, né? Não tendo sido feito o uso da dispensa. Essa dispensa, ela é um ato discricionário da administração pública. No caso aqui, 200 dias, o juiz do foro justificou que não era possível conceder de uma única vez, porque já havia uma dificuldade no cumprimento dos mandatos na comarca de Goianésia, inclusive com atrasos nesses cumprimentos por parte dos oficiais, e não seria possível conceder em 200 dias. O que me parece aqui é que há uma necessidade de diálogo lá entre o servidor e a gestão daquele tribunal para que ele tire isso de forma escalonada, de forma a atender também aos interesses da administração pública. Então, ele não pode, nesse momento, no meu entender, converter em pecúnia, porque ele ainda tem um ano, até 2024,
para compensar esses dias. Aí sim, ele poderia requerer a conversão em pecúnia, já que não poderia mais fazer uso dessa dispensa nos dias trabalhados. Aqui há um precedente nesse sentido, que diz o seguinte: segundo o princípio do tempus regi actus, as normas resolutivas disciplinam atos praticados sob suas régias. Negue-se o pedido de averbação previdenciária e plantões judiciários trabalhados por ausência de previsão legal. É um julgamento aqui do nosso conselho, o relator foi Gerson Santana Sintra, desembargador, em 2022. Então, eu estou no mesmo sentido da decisão do presidente, da decisão recorrida e do parecer da palavra do doutor Reinaldo Dutra, eu estou desprovendo o recurso. Bador Silvânio. Mesmo voto, senhor presidente. Bador Leandro. Acompanho o eminente relator, senhor presidente. Eu também acompanho. Desembargadora Maria Reck. Também acompanho, senhor presidente. Desembargadora Carmenci. Também acompanho. Desembargador Sérgio. Senhor presidente, eu gostaria só de questionar um aspecto que me pareceu relevante. Segundo o relator, são 200 dias averbados, certo? Se eu entendi bem, são 200 dias que ele pretendia o ressarcimento em pecúnia. O relator diz, olha, ele não perde, não haveria aí um enriquecimento ilícito, porque ele não perde esse direito a partir da resolução 102, parece que 2019. Ele ter-se-ia um prazo aí para a compensação e depois, então, ele poderá pedir aí o ressarcimento. Se eu entendi bem, eu só queria a confirmação do relator para esse aspecto, para votar em seguida, senhor presidente. Isso mesmo, desembargador Sérgio. O artigo 42 da Resolução 149 fala que ele pode usufruir de forma fracionada ou contínua no período decadencial de 5 anos, realizado a dado plantão, para fazer a compensação pelos dias trabalhados. E o 43 diz que, no caso de inviabilidade da compensação pelo dia trabalhado, em razão da conveniência do serviço judiciário, assim reconhecida pelo superior hierárquico, o servidor receberá uma contraprestação financeira como forma de remuneração pelo serviço extraordinário. Não, está bem explicado agora, não. E, portanto, não haveria aí a possibilidade de enriquecimento ilícito. Eu voto com o relator, senhor presidente. Desembargadora Lília, Mônica. Com o relator, presidente. Então, a unanimidade de votos, nos termos do voto do relator, recurso conhecido e desprovido. Muito obrigado, advogado sustentante. Vamos, então, agora ao processo da relatoria da desembargadora Ana Cristina. É o processo número 5 da pauta do dia, que tem como recorrente Luiz Antônio Ferreira Pacheco da Costa e como recorrido o Corregedor-Geral da Justiça. Não tem sustentação oral, desembargadora Ana Cristina. Então, eu passo a palavra a Vossa Excelência. Obrigada, senhor presidente. Reiterando meus cumprimentos a todos os eminentes colegas, Sabrina, todos que nos acompanham nessa sessão. Esse recurso, como anunciado, é do senhor Luiz Antônio Ferreira Pacheco da Costa contra uma decisão do Corregedor-Geral da Justiça, desembargador Leandro. E ele, na verdade, pediu a instauração de uma correição parcial, um instituto que até existia no regimento interno já revogado, e nós sabemos já não encontra mais previsão legal, o instituto dessa correição, e o Corregedor-Geral da Justiça recebeu esse pedido como reclamação, mas, ao final, arquivou esse pedido e essa reclamação. E, contra essa decisão, então, foi interposto esse recurso que agora está sob julgamento aqui no Conselho Superior. E o que aconteceu? Lá no passado, isso foi início da década de 90,
esse recorrente era parte de um processo conduzido pela professora, eu só chamo a desembargadora Marília de professora, ela foi minha professora, mas a desembargadora Marília Jungmann era a juíza na época, e houve uma manifestação do escrivão para que houvesse a correção do valor da causa, mas isso em 1993, e a desembargadora Marília, juíza Marília, né, então magistrada Marília Jungmann, determinou que isso fosse autuado em apartado, e o certo é que, na atualidade, o aqui recorrente, ele relata que ele ajuizou uma ação anulatória, que ele vem tomando providências judiciais para reverter o que ele acredita que foi um equívoco na fixação do valor da causa. Só que isso tudo se refere a um processo judicial. Se houve erro, equívoco, abuso ou até mesmo uma ilegalidade, qualquer que seja, dentro de um processo judicial, nós sabemos que não é papel da Corregedoria Geral de Justiça tomar qualquer providência contra isso. Não há qualquer questão disciplinar, e ainda que houvesse, né? Ainda que houvesse, como eu disse, isso tudo aconteceu em 1993, há 30 anos. Então, o corregedor, ele até pediu que a intervenção da Corregedoria para que houvesse a avocação dos autos, que o valor da causa, para o efeito da sucumbência, que o valor da causa fosse corrigido, que acabou resultando num valor muito vultoso, pediu uma concessão de liminar. Eu sei que vários pedidos foram feitos, e o Corregedor-Geral da Justiça, a meu ver, com total acerto, apesar de receber essa correção sob a forma de reclamação, decidiu que era impossível a revisão por parte da Corregedoria sobre atos de natureza jurisdicional. E é isso mesmo o que aconteceu. Eu estou, na verdade, então, encaminhando meu voto pelo desprovimento desse recurso administrativo. Trago aqui decisões do próprio Conselho Superior da Magistratura, decisões do Conselho Nacional de Justiça, no sentido de que os órgãos de fiscalização, vigilância e orientação dos tribunais de justiça, como a Corregedoria Geral, não podem adentrar no mérito de atos praticados no curso de ações judiciais, pois o sistema processual possui mecanismos próprios para impugnação das decisões. Então, nesse contexto, que, a meu ver, resulta até muito, muito óbvio o acerto da decisão da Corregedoria e a impossibilidade de dar provimento ao recurso. Então, senhor presidente, se for necessário mais algum esclarecimento, eu estou aqui à disposição, mas meu voto é pelo conhecimento, mas desprovimento do recurso administrativo que foi interposto. É assim que voto. Obrigada. Aí o desembargador Leandro está impedido, né, Sabrina? A decisão é dele. Eu consulto em bloco, é uma questão de mais recorrente, a gente sempre decide dessa forma, consulto em bloco se há alguma divergência, alguma objeção com referência ao voto. Não, muito bem explicado, relatora. Recurso conhecido e desprovido, a unanimidade de votos, nos termos do voto da relatora. Então, está encerrado, desembargadora Ana Cristina. Obrigada. Fica à vontade. Obrigada. Tá, eu estou com uma consulta médica que foi 2 vezes remarcada, justamente por conta de trabalho, e eu consegui uma antecipação para hoje e vou correr lá, então. Muito obrigada. Tá certo. Lá, né? Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Vamos, então, a pauta adiar, a pauta aqui dos processos iniciados. Nós temos o número 1, que é o recurso administrativo, e da relatora foi a desembargadora Camila, e está com vista ao desembargador Sérgio Mendonça. Aqui já houve, acompanhando a relatora, o desembargador Vicente, o desembargador Leandro, eu, a desembargadora Maria das Graças
e a desembargadora Carmenci já acompanharam. E aguarda a desembargadora Lília Mônica. Então, eu não sei, a desembargadora Camila, ela manifestou a mesma coisa, né, Sabrina, que vai manter o voto, não é isso dela? Isso mesmo, presidente. Ela entrou em contato e pediu para avisar que ela vai manter o voto. Não, então, vamos resetar esse julgamento, né, recomeçar. A palavra está, então, com o desembargador Sérgio, que pediu vista. Obrigado, senhor presidente. De fato, no dia do julgamento, a indústria relatora emitiu um brilhante voto. Eu fiquei apenas com uma pequena dúvida em relação ao e as premissas nas quais se baseou a respeitável decisão no tocante ao comprar aqui a fração do tempo da contribuição da requerente. No caso da Roberta Leone, só para fazer um retrospecto, de síntese, ela ingressou com esse requerimento pedindo aqui o abono de permanência, entendendo que havia cumprido aí os requisitos para a aposentadoria, portanto, teria o direito ao abono de permanência. Eu estou adotando aqui o judicioso relatório da eminente relatora, dizendo que o recurso foi incluído em pauta para o julgamento e que foi proferido voto por ela no sentido de negar provimento ao recurso por entender que a recorrente não preencheu os requisitos necessários à concessão do benefício pretendido. Eu peço vênia e com respeito, eu apresento aqui um voto divergente da relatora. Segundo a minha compreensão, eu entendo que ela teria, sim, provado o requisito faltante. Com visto, a recorrente pretende a concessão de abono de permanência por entender ter preenchido os requisitos necessários para a aposentadoria até a data da publicação da Emenda Constitucional Estadual 65 de 2019, com a redação prevista no inciso 3 do artigo 3º da Emenda Constitucional 47 de 2005. É com base nessa emenda constitucional que ela pede o abono de permanência. Eu vou me eximir de ler aqui a emenda constitucional número 47 de 2005, dizendo só, me atendo aqui ao inciso 3, que diz o seguinte: idade mínima resultante da redução relativamente aos limites do artigo 40, parágrafo 1º, inciso 3, alinhado da Constituição Federal, de 1 ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso 1 do artigo, do caput deste artigo. No caso, a ilustre relatora indeferiu o pedido de abono com base no fundamento desse legal encomenda, que estabeleceu a possibilidade de redução de 1 ano de idade para cada ano de contribuição. A ilustre relatora entendeu, na época, que ela não preencheria esse requisito, porque, de fato, ela tem uma fração, salvo engano, de 2 anos, 9 meses e 15 dias, se eu não estou enganado. Contudo, salvo melhor juízo, a adoção dessa restrição para o fim de dedução limita indevidamente o sentido da norma, não obstante a amplitude do direito da recorrente que se extrai da expressão literal. Eu lembro que esse direito ao abono de permanência tem sede constitucional, né? Eu digo de uma emenda constitucional. Isso porque o texto legal não exclui da dedução a fração de meses e dias do tempo de contribuição,
que a recorrente pretende sejam contabilizados para aplicação do mecanismo previsto no inciso 3 do artigo 3º da Emenda Constitucional 47 de 2005. A negativa do cômputo das frações de tempo para fim de dedução resultaria em negar a eficácia ao próprio mecanismo de contagem do tempo de contribuição da recorrente, direito assegurado constitucionalmente nos moldes do artigo 39 seguintes da Constituição Federal, porque tornaria ineficaz todo o período de contribuição não atingir o lapso de um ano. Ora, ela tem 2 anos, alguns meses e dias. Tudo bem, computar-se-á aí esses 2 anos, né? Conforme previsão da emenda constitucional. E esse restante, ela seria indenizada, né? E eu estou aqui invocando aqui a disposição da Lei 13.183 de 2015, que incluiu o artigo 29C, a Lei 8.213 de 1991, que prevê expressamente a possibilidade de fracionamento pretendido pela recorrente. Enfim, o referido dispositivo diz que o segurado que preencher o requisito para a aposentadoria por tempo de contribuição poderá optar pela não incidência do fator previdenciário no cálculo de sua aposentadoria, quando o total resultante da soma de sua idade e seu tempo de contribuição, incluídas as frações, na data do requerimento de aposentadoria for. Aí estabelece lá os requisitos, né? E ela preenche todos esses requisitos. Apesar dessa lei ser aplicável somente aos segurados vinculados ao regime geral da Previdência, a relatora entende isso, né? Ela, no entanto, demonstra a intenção do legislador de resguardar o direito referente às frações de idade e do tempo de contribuição, já que a omissão legislativa, como ocorre na emenda 47 de 2005, leva à possibilidade de supressão dessa parcela de tempo que integra o direito do trabalhador. Então, essa lei aqui, ela veio em 2015, né? Portanto, por não vislumbrar a existência de comando legal que impeça a dedução de fração do tempo de contribuição da recorrente, verifica-se a redução de 2 anos, 2 meses e 12 dias de idade mínima, conduz a recorrente ao preenchimento dos requisitos elencados no artigo 40, parágrafo 1º, inciso 3 da Constituição Federal, de modo que se conclui que a recorrente tem direito ao benefício pleiteado. Assim, senhor presidente, pedindo vênia à indústria relatora e interpretando esse dispositivo com base nos pressupostos da razoabilidade e da proporcionalidade, íncitos ao devido processo legal, inclusive em sede constitucional, eu estou aqui pedindo vênia para dar o voto no sentido de dar provimento ao recurso para que seja concedido o abono de permanência. Pedindo vênia à indução. Bem, então, como a doutora Camila já manifestou que está perseverando no entendimento, está esboçado no voto, é desnecessário, então, a gente suspender o julgamento para, aguardando o retorno dela de férias, para manifestar, porque ela já adiantou a sua manifestação. Então, há aí um voto pelo desprovimento, foi proferido pela desembargadora Camila, e o desembargador Sérgio, agora com vista dos autos, traz um voto dando provimento, ou seja, concedendo o abono de permanência. Eu então gostaria, como falta ainda a desembargadora Lília para votar, eu vou ouvi-la e depois eu retorno a palavra aos demais colegas, né, que já votaram, para ver se
se perseveram também com o entendimento já esboçado ou se passam a acompanhar a divergência. Desembargadora Lília, Vossa Excelência está com a palavra. Obrigada, presidente. Essa questão do abono de permanência já foi exaustivamente debatido aqui, então eu peço vênia ao desembargador Sérgio, mas eu acompanho a relatora, para não me alongar aqui. Então, Vossa Excelência está votando pelo desprovimento, acompanhando a relatora. Eu consulto os colegas que já votaram, inclusive eu, sobre se vão persistir nos votos já que acompanharam a relatora ou se vão mudar o voto. Desembargador Leandro. Aliás, deixa eu ir por ordem aqui. Fica melhor. Desembargador Vicente. Presidente, eu mantenho o voto, seguindo a jurisprudência do Conselho. Desembargador Leandro. Igualmente. Eu também mantenho o voto. Desembargadora Maria das Graças. Da mesma forma. Desembargadora Carmenci. Também eu mantenho o voto. Peço vênia. Então vamos anotar aí, Sabrina, que resetado o julgamento na sessão de hoje, o desembargador Sérgio Mendonça de Araújo votou no sentido de dar provimento ao recurso. E, em seguida, a desembargadora Lília Mônica votou acompanhando a relatora. Enquanto que os demais jogadores mantiveram seus votos. Por maioria de votos, então, recurso conhecido e desprovido por maioria de votos. Certo, anotado. Vamos, então, ao segundo processo, que está na pauta adiada, e a relatora desembargadora Camila Nina também. E eu fiquei com vista desse processo, porque houve um voto divergente do desembargador Vicente, e eu não me senti preparado naquele momento para proferir o voto, e de vista, e trouxe então aqui hoje um voto. Eu peço paciência aos colegas, pelo menos aí talvez eu tomarei uns 5 minutos do tempo, porque tem algumas passagens do voto que eu tenho que fazer a leitura, fazer um estudo sobre a matéria, dada a divergência, né? Nesse processo, já aguardam a desembargadora Maria das Graças, a desembargadora Carmenci e a desembargadora Lília Mônica. Aqui, nesse processo, estão impedidos o desembargador Leandro Crispim, o desembargador Carlos Alberto França e a desembargadora Ana Cristina. O desembargador Leandro suscitou esse seu impedimento. Não, tanto faz, né? Lá é muito confuso lá o Código de Processo Civil com referência a esse problema de impedimento e suspeição por foro íntimo, né? Mistura muito. Mas, de toda forma, se abstém de proferir o voto. E o desembargador Carlos França e a desembargadora Ana Cristina, porque é uma decisão da presidência, e eles ficam, então, impedidos. É um recurso do nosso colega aposentado, o doutor Enion, usando a reforma da decisão lá do tribunal, proferida pelo desembargador Carlos França, que indeferiu o pedido dele de conversão em pecúnia das licenças-prêmios não usufruídas antes da aposentadoria. Então, essa é a causa de pedir desse recurso. Eu digo aqui que
como se diz em direito, o nosso direito à licença-prêmio, ou seja, aos magistrados, foi assegurado com o advento da Lei 20.382, de dezembro de 2018. Existia a licença-prêmio, mas nós, os magistrados, não tínhamos direito. Então, com o advento dessa lei, nós passamos a ter o direito de transformá-la em pecúnia. Transformar a licença-prêmio não usufruída em pecúnia. Aqui eu digo que não se pode esquecer que a aposentadoria é declarada em observância às regras vigentes na época da concessão. Ou seja, aqui vigora o chamado princípio do tempus regis actum. Esse aí é o entendimento uniforme da jurisprudência com referência a isso. Aqui no presente caso, o Dr. Enion, recorrente, pretende obter essa vantagem assegurada em norma posterior. Ou seja, ele se aposentou em 2016 e ele visa assegurar esse direito baseado nessa norma que foi editada 2 anos após, ou seja, 2018. Essa lei que eu acabei de mencionar. Eu digo que essa lei 20.382, ela não alcança os que se aposentaram antes da sua vigência. E qual foi o entendimento? O entendimento da relatora, ela divergiu desse entendimento, entendendo que essa aposentadoria ela só se perfectibiliza, ou seja, ela se concretiza depois do registro lá no Tribunal de Contas. Mas, com todo respeito, eu entendo de forma divergente. E, se fosse assim, me parece até que nós podíamos ter aí uma confusão muito grande e disparidades de aposentadorias, às vezes pedidas no mesmo dia. Ora, se o Tribunal de Contas demorar um pouco mais para apreciar o meu pedido e apreciar o pedido, suponhamos em tese aqui do Desbadoliano, com mais rapidez, quer dizer, aí alguém vai levar prejuízo. E é por isso que foi feito uma decisão vinculante depois pelo Supremo Tribunal Federal, nesse sentido, dizendo justamente isso. E o Tribunal de Contas ele não pode mudar nada. Lá é apenas um ato de registro, um ato de cunho declaratório. Daqui a pouco eu vou ler essa decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal. Então, eu aqui, nesse sentido, eu trago voto da ministra Suzete Magalhães, que ela diz: o ato administrativo que dá forma a este fato jurídico não tem natureza constitutiva, ou seja, o ato lá do Tribunal de Contas não tem natureza constitutiva, mas sim apenas declaratória. E ela prossegue dizendo: a concessão da aposentadoria rege-se pela legislação vigente quando preenchidos os seus requisitos legais, em homenagem ao princípio que eu acabei de dizer do tempo regis actum. Essa decisão é da ministra lá do STJ, Suzete, e eu trago aqui também do ministro Benedito Gonçalves. Ele, no julgamento agora de 2022, julgamento recente, ele diz que, segundo a jurisprudência desta Corte, a concessão da aposentadoria rege-se pela legislação vigente quando preenchidos os seus respectivos requisitos legais, em homenagem ao princípio tempus regis actum, repetindo o mesmo entendimento lá do ministro. E eu digo, com efeito, em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal definiu
o prazo decadencial de 5 anos para apreciação pelos tribunais de contas da legalidade da concessão da aposentadoria, a contar da chegada do processo na Corte de Contas. E aqui, então, formou-se o tema, que é vinculante, 445, que diz que a incidência do prazo decadencial previsto no artigo 54 da Lei 9.784 para a administração anular ato de concessão de aposentadoria, e é justamente aquele prazo de 5 anos. Ora, se o Supremo Tribunal Federal ele dá um prazo para os tribunais de contas apreciar o pedido, o registro da aposentadoria, veja que essa decisão do Tribunal de Contas, então, ela não é íncita, ela não faz parte da própria aposentadoria. Porque se fizesse parte, não teria prazo. Se fizesse parte, enquanto eles não apreciassem lá, o Tribunal de Contas não prevaleceria a aposentadoria. Aí vem o Supremo e diz, não, se passou 5 anos, acabou. Já está aposentado. É o caso aqui do doutor Elion, ele já está aposentado. Porque já tem mais de 5 anos que o processo está lá no Tribunal de Contas. O processo dele. E foi para lá em 2017, início. Então, em 2022, encerrou o período. Então, veja que o ato lá é meramente formal. Porque se fizesse parte, se fosse como os embargos de declaração, que fizesse composição da própria decisão, que fosse integrativo da própria decisão, não teria prazo para apreciar. Por quê? Porque enquanto não apreciasse, não tinha aposentadoria. No caso versado, extrai-se que o processo tal, número tal, fora autuado no TCE de Goiás em 24/2/2017. Assim sendo, ainda que pendente de análise, o ato de concessão da aposentadoria do magistrado tornou-se perfeito, pois já ultrapassados os 5 anos desde o ingresso do processo na referida Corte de Contas, consoante o entendimento firmado, como eu acabei de dizer, do Supremo Tribunal Federal e sob a sistemática da repercussão geral. E nós temos que obedecer. Há a verticalização horizontal. Aliás, vertical, desculpa. Vertical. Assim, não há como prevalecer, com a devida vênia, a conclusão declinada pela dívida relatora, pois não se coaduna ao entendimento da jurisprudência amplamente dominante, consoante os fundamentos expostos, aqui eu digo, expostos no voto do desembargador Vicente Lopes. E aqui eu transcrevo algumas partes do seu voto, que eu não vou ler, que nós já ouvimos, ele já apresentou esse voto. E aqui eu digo, outra conclusão não se alcança, senão a de que não socorre ao recorrente a alegação de que o ato de aposentação não se aperfeiçoou em face da ausência de registro do TCE. Haja vista o transcurso do lapso superior a 5 anos desde a data da chegada do processo administrativo no Tribunal de Contas, como destacado no voto divergente do desembargador Vicente. Vale dizer, a aposentadoria do magistrado requerente já se aperfeiçoou, em razão do decurso do prazo quinquenal decadencial, contado do ingresso do processo junto ao Tribunal de Contas. E eu trago aqui a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O prazo de 5 anos, o prazo de 5 anos deve ser contado a partir da data da chegada ao Tribunal de Contas do processo administrativo de aposentadoria ou pensão, encaminhado pelo órgão de origem, para julgamento da legalidade do ato concessivo de aposentadoria. Essa é uma outra decisão, repetindo essa da Ellen Grace, quando estava ainda no Supremo Tribunal Federal, já aposentado. E sobre o tema, em observância,
eu trago aqui julgamentos do nosso Tribunal de Justiça, agora recente, 2023, um deles da relatoria do desembargador Anderson Máximo de Holanda, foi julgado no dia 27 de janeiro agora desse ano, 2023. E ele diz que o direito à licença-prêmio foi assegurado aos magistrados pela Lei 20.382 de 2018, conforme nós já dissemos. O direito ao qual busca se ver tutelado através da ação mandamental, lá foi apreciando o mandado de segurança, não se encontrava amparado à época da sua aposentação. Destaca-se a inaplicabilidade da norma posterior ao caso em comento, ou seja, a mesma coisa daqui, a norma que veio posteriormente, o recorrente aqui querendo aplicá-la no caso de aposentadoria que se deu antes do advento da lei. Então, destaca-se a inaplicabilidade, isso aqui eu entre aspas aqui, do desembargador Anderson. Destaca-se a inaplicabilidade da norma posterior ao caso em comento, uma vez que a aplicação de uma lei incida sobre os fatos ocorridos durante a sua vigência, não alcançando o direito não incorporado ao patrimônio jurídico das partes interessadas. No caso em apreço, evidencia-se que o ato verberado está amparado na legitimidade dos motivos indicados para a recusa, a inviabilidade de conversão de licença-prêmio em pecúnia, porquanto a aposentadoria do impetrante se deu em momento anterior à entrada em vigor da legislação concessiva do benefício vindicado. Essa decisão de 2023. Trago outra decisão nossa aqui também, no mesmo sentido, publicada no Desembargador Marcos também. Eu vou deixar de ler, que é mais ou menos também no mesmo sentido, inclusive traz até os comentários sobre o fato. Então, meus colegas, eu procurei o voto maior aqui, o voto não, uma sinopse que eu fiz, evidentemente, mas eu, em conclusão, eu peço vênia aí a relatora que não está presente, e aqueles que possam entender de forma contrária, mas eu acompanho o voto divergente. Assim que estou votando. E vamos agora consultar as partes, aliás, os votos. Desembargadora Maria das Graças Carneiro Reck. Quando a desembargadora Camila deu voto, realmente a dúvida seria a contagem do prazo prescricional, que teria o início para ver sobre o direito do recorrente. Muito bem esclarecido por Vossa Excelência que ele aposentou-se em 2016. E a lei que deu direito a esse benefício, ela veio em 2018. Aí está o primeiro ponto. Então, pelo que está bem esclarecido no voto, não se aplica essa lei, que ela veio posterior, né? Então, o direito, ele ampara além do momento. Então, ela veio depois. A dificuldade minha, na época, era esclarecer esse período que daria essa, prescrição, entre aspas, do TCM, analisar essa questão da aposentadoria. A aposentadoria é ato realmente complexo, que ele termina com análise lá pelo TCE. Mas, como Vossa Excelência, o desembargador Vicente esclareceu muito bem, lá não vai, a aposentadoria já foi deferida pelo tribunal nosso. Então, ali não iria mudar, né, a não ser que tenha um fato diferenciado, mas não iria mudar. E como ficou bem esclarecido aí, o TCE teria o prazo de 5 anos para analisar essa aposentadoria. Então, aí, vencido esse prazo, eu entendo que realmente aí cai por terra essa aí, esperar o TCE até analisar, e se demorar 10 anos? Então, eu concordo com esse voto, peço bem realmente a desembargadora Camila, porque ela havia entendido que esse prazo contaria do pedido administrativo, por isso que ela concedeu. Mas, muito bem esclarecido, esse primeiro ponto da lei,
que daria o direito veio posterior à aposentadoria dele, e essa questão do TCE, o prazo limite que ele teria para analisar. Então, eu voto pela divergência. Desembargadora Carmenci? Eu também, assim, fiquei aguardando justamente por conta desses pontos, que agora ficaram, a meu ver, esclarecidos, e eu peço vênia à desembargadora Camila, que não está presente, mas fica aqui registradas as minhas vênias, e acompanho o voto do desembargador Vicente, que é agora encampado pelo voto vista, que é do desembargador Amaral. Desembargadora Lília? Presidente, eu acompanho a divergência também, pelo brilhante voto também que o desembargador Vicente nos encaminhou, e agora com os esclarecimentos do senhor. Fechou. Então, acompanho a divergência, pedindo vênia à desembargadora Camila. Desembargador Sérgio, Vossa Excelência acompanhou a relatora naquele momento, então eu volto a palavra a Vossa Excelência para ver se persiste ou se vai mudar. Obrigado, senhor presidente. Eu até a minha dúvida em relação se, com o voto, está modificando aí o voto, se ela não teria que participar como juíza certa, né? O problema é porque ela já disse, ela entrou de férias, foi a mesma coisa do voto de Vossa Excelência, que Vossa Excelência proferiu agora mesmo, certo? Mesmo divergindo dela, certo? Não foi possível de ouvi-la e nem necessário, porque ela disse que já ligou para a Sabrina, para a secretária do Conselho, e disse que persiste no voto, que não ia mudar o voto. Pois bem, primeiro eu quero parabenizar Vossa Excelência pelo brilhantismo da exposição, e também ao desembargador Vicente, que, de certa forma, antecederam, esboçando a tese muito bem construída, as razões são fortes, não é? Mas eu tenho dúvida aqui em relação ao momento da aplicação da lei. De fato, essa aposentadoria transformada, licença-prêmio transformada em pecúnia, ela veio com a edição da lei 20.382 de 2018, não é isso? Vossa Excelência até ressaltou. E de aposentadoria dele é anterior. Mas eu tenho dúvida ainda quanto a esse ato complexo de aposentadoria, se teria o Tribunal de Contas exame o ato administrativo pelo Tribunal de Contas teria efeito apenas declaratório ou constitutivo, quando que eu já tinha emitido um voto acompanhando a ilustre relatora, e até gostaria, sim, de que ela tivesse comparecido e fizesse também uma avaliação sobre essas razões, mas, por hora, eu peço vênia, cumprimentando Vossa Excelência e o desembargador Vicente pelas brilhantes razões, eu peço vênia e continuo mantendo o meu voto no mesmo sentido. Então, vamos fazer a anotação, Sabrina, e na sessão de hoje, né, você vai dizer aí, o desembargador Amaral apresentou o voto acompanhando a divergência, ou seja, voto proferido pelo desembargador Vicente Lopes, e foi também acompanhado pelas desembargadoras Maria das Graças, Carneiro Rec, depois você preenche, né? Às vezes eu estou digitando, às vezes muito rápido, né? Depois você Carmenci, Rosa Maria, depois preenche o nome todo, né?
ele e a Mônica. Ponto. Consultado o desembargador Sérgio, presente na sessão, mesmo asseverou que mantinha seu voto acompanhando a ilustre relatora. Ficando registrado a manifestação encaminhada à secretaria deste conselho pela desembargadora Camila, no sentido de que mantinha seu voto anteriormente prolatado. Então, por maioria de votos, o recurso foi conhecido e desprovido nos termos do voto divergente proferido pelo desembargador Vicente Lopes. Pronto, encerrado. Senhor presidente. Eu deixei registrado. Pois não? Pois não, quem pediu? Desembargador Leandro? Desembargador Leandro. Só por questão de ordem, o senhor já encerrou o julgamento, né? Já. Pois é. No começo do julgamento desse processo, eu levantei o meu impedimento porque o doutor Enion é meu compadre. Certo. O padrinho da filha dele, e em razão deste fato, eu me afastei desse julgamento. Certo. E também, nesse colegiado já foi feito 2 julgamentos, concedendo licença-prêmio, um para o doutor Johnny Ricardo, que foi julgamento da lábio do doutor Fernando Mesquita, e o outro julgamento, eu fui o relator e o interessado era o doutor Antenor. E a interpretação que a gente fez na época, pelo fato de não ter transcorrido 5 anos de prazo, que é esse prazo que o processo deve ir para o TCE e lá ser analisado as suas formalidades, na época nós concedemos a licença-prêmio. Então, eu queria fazer esses esclarecimentos, que divergentemente deste caso que foi julgado agora, infelizmente, o interessado, né, ele tem um pedido de aposentadoria que já transcorreu esse lapso, que foi em 2016. Desembargador Leandro, eu até examinei isso, porque isso aí estava em discussão também no voto do desembargador Vicente. Eu analisei justamente isso, que houve o transcurso desse lapso decadencial de 5 anos. Então, esse julgamento de hoje, ele, em essência, ele difere do caso julgado quando Vossa Excelência julgou e quando o desembargador Mesquita julgou aqui nesse conselho. Então, o de hoje é um julgamento que tem uma conotação de uma certa diferença. Por isso é que nós... Estou fazendo esse esclarecimento para não ficar parecendo que a gente está julgando. Não, sim, que uns têm direito, outros não têm, exatamente. Eu me ativo a isso, o Barão Vicente também, debrucei sobre esse fato, viu? Então, me parece que... Então, vamos agora reiniciar a pauta do dia, né? A desembargadora Ana Cristina já tinha feito um voto aqui na pauta do dia. Então, vamos acompanhando aqui. Sabrina, se tiver qualquer coisa para corrigir aí, você vai me falando dos números, dos processos, porque às vezes a gente perde um pouco aqui na pauta, né? Quando vai lá, vai e volta, vai e volta. Então, vamos ao processo administrativo de número 1, da comarca de Caldas Novas, promovente a juíza de direito, diretora do foro lá de Caldas Novas,
promovido Willy Borges de Amorim. A relatoria é da desembargadora Carmen Ciro, a quem eu passo a palavra. Pois não. Aqui a questão que tratamos nesse recurso ele teve origem numa irregularidade apontada pela Corregedoria Geral de Justiça, consistente na cobrança de emolumentos a maior pelo processado no valor de R$ 1.788,50. E o recorrente foi notificado para restituir o valor. E ele quedou o SINEST, dando aso à instauração do PAD, cujo processamento foi realizado com a devida observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa, sendo respeitados todos os procedimentos legais para tanto. Então, após o trâmite processual, a diretora do foro da comarca de Caldas Novas proferiu decisão na qual sugeriu a aplicação da penalidade de perda da delegação. E, por isso, a competência agora do Conselho para análise. Aqui eu vou partir para o máximo poder de síntese que eu tenho aqui, que é pequeno, mas eu vou tentar. E o senhor Willy, ele alega, ele insurge contra o valor desses emolumentos que estão sendo considerados a maior. Mas a Corregedoria, pelo órgão técnico encarregado de dirimir eventuais dúvidas quanto à aplicação das tabelas de custas e emolumentos deste Tribunal de Justiça, instado a manifestar-se, confirmou a cobrança superior promovida pelo tabelião, de modo que não restam dúvidas acerca da infração. No entanto, em que pese a magistrada singular ter apontado em seu deciso as sindicâncias de processos administrativos instaurados em desfavor do senhor Willis, nenhum deles havia transitado em julgado à época da infração ora investigada, ou até mesmo à época da sua recomendação, de sorte que não vislumbro a possibilidade de reconhecer a reincidência apontada por ela, porque ela indicou a perda da delegação em razão dessa reincidência, mas ela não deve ser reconhecida, essa reincidência, porque na época desse fato aqui não havia ainda condenação transitada em julgado. Então, eu estou reconhecendo as infrações, aqui só para a parte dispositiva da minha proposição, reconhecendo as infrações perpetradas e condeno a pena de suspensão não remunerada pelo interregno de 90 dias, prorrogável por mais 30 dias, e a restituição do valor cobrado a maior, devidamente corrigido às partes lesadas, para que haja essa devolução e também essa suspensão pelo prazo de 90 dias e mais a prorrogação sem remuneração. Então, é assim que estou votando. Nós ouvimos aí, então, que a desembargadora Carmen Ciro, ela de forma diferente da juíza lá do caso, e que lá aplicou a pena de perda da delegação, e aqui a desembargadora Carmen Ciro está aplicando a pena de suspensão e o ressarcimento aos corpos, né, públicos. Eu consulto o doutor Sérgio Mendonça. Bom, eu só gostaria de saber, porque pelo voto da instrutora, no caso, a juíza Cló está procurando pela perda da delegação. Ela só indicou, porque a perda seria só pelo conselho. Ela só indicou. A indicação.
É tabelião, é isso? Isso. Pois bem, e ela relatou também que houve apenas um descenso do valor do emolumento que entende o tabelião sindicato, ele entende que estaria sendo cobrado a maior. Inicialmente, qual é o valor, só para fazer um juízo de valoração sobre a questão, qual é o valor? Porque parece que ele entende que, sim, que é devido, mas que está sendo cobrado a maior, se eu entendi bem. É isso? Isso. E o valor que está sendo cobrado a maior é esse que, deixa eu pegar aqui o valor, é R$1.788,50. Esse é o valor a maior. E ele discute esse valor. Mas aqui, já pela corregedoria, o valor foi, pelo órgão técnico, foi avaliado, foi apreciado e concluiu que, pelas tabelas de custo e emolumentos, esse valor está correto. Tudo bem. Então, é o quanto basta. Pois bem, e ele insiste e não foi ressarcido esse valor, né? Então, eu voto, acompanho Vossa Excelência, em vez de perda aí da indicação de perda, delegação, da suspensão, né? Vossa Excelência estabeleceu um prazo de 90 dias, né? Só para importar, a lei estabelece um prazo mínimo de março, isso? Isso. Deu 90 dias. Eu acompanho Vossa Excelência. Acompanho. A dona Lília Mônica. Com a relatora, desembargador. Desembargador Vicente. Acompanho a relatora. Bador Silvânio. Mesmo voto, senhor presidente. Bador Leandro. Eu vou deixar de votar, senhor presidente, porque o ato questionado é da corregedoria. Não é da juíza, não? Parece que é um procedimento lá da juíza que mandou para cá, não? De Caldas Novas. Com certeza foi referendado pela corregedoria, né? Pelo órgão técnico da corregedoria. O órgão técnico da corregedoria. Não, está certo, é porque aqui na minha papeleta aqui está anotado só a promovente, que é a juíza, né, e o promovido, que é esse, o Willi, né? Tá certo. Então, eu também acompanho, desembargadora Maria Reck. Ô, desembargadora Carmenci, com essa nova penalidade não deu prescrição, não? Não. Não, né? Não. Tá bom, então a portaria, o fato é recente. Espera lá. Eu não tenho a data aqui não, mas eu posso... Deixa eu ver. É porque não, é 2017. A portaria que editou, aliás, que adiante da inércia do delegatário em promover a restituição do valor, a magistrada editou a portaria em 2017, mas eu não tenho a data em que ele foi, que houve a cobrança do valor, porque eu acredito que é pela cobrança do valor para ele restituir que deve contar, né? Esse é o fato, né? Gerador do PAT. Parece que o Supremo também tem dito que o ressarcimento é imprescritível, né? Parece que tem até simulado para essa matéria, não é isso? O ressarcimento é imprescritível, né? E no caso, né, desembargador Maria Reck, seria só, Vossa Excelência está indagando só sobre a suspensão, né? Sobre a suspensão, né? Porque o ato pessoal da suspensão é bem menor, né? Aí teria que eu contar dessa data a portaria instaurada. Mas aí tá fácil, ela está reformando a decisão, que tiver prescrita, ela reconheça.
Não, eu acompanho o relator. Então, a unanimidade de votos. Só o finalzinho, hein, desembargadora Carmenci, só para Sabina anotar, só dita para ela, por favor. Não. Só o finalzinho. Processo administrativo disciplinar acolhido em parte, imposição de pena de suspensão. Então, processo acolhido em parte com imposição de pena de suspensão. Então, a unanimidade de votos, encerrado esse julgamento, né? Vamos ao número 2, da relatoria também da desembargadora Carmenci, de Valparaíso, o recorrente Luiz Henrique Guedes de Faria e o recorrido presidente do Tribunal de Justiça. A palavra está com Vossa Excelência, desembargadora Carmenci. Pois não, senhor presidente. Aqui é uma questão muito recorrente aqui no Conselho, que é aquela questão da substituição em cargo comissionado, o prazo não superior a 15 dias. Então, ele entende que ele deve receber pela substituição, mas não implementou período acima de 15 dias. E a lei é clara, né? Só teria direito em caso de implementado o período acima de 15 dias. Então, eu estou conhecendo e desprovendo. É a questão de absoluta recorrência aqui, né? O consulta em bloco. Consulta em bloco, alguma divergência, não? A unanimidade de votos recurso desprovido nos termos do voto da ilustre relatora. Vamos ao número 4 da pauta, o 3 já foi votado, então vamos ao número 4, que é da comarca de Jaraguá, promovente juiz de direito, diretor do foro da comarca, promovido Rodrigo Carlos Nogueira, também da relatoria da desembargadora Carmenci. A palavra. Pois não, senhor presidente. Aqui houve uma reclamação contra o processado, o Rodrigo Carlos Nogueira, e acerca da cobrança de valores para a emissão de escritura de ratificação e declaração de isenção de emolumentos do referido documento, apurando-se assim uma suposta tentativa de fraude no recolhimento de impostos. O que, assim, mais resumidamente, mais simplificadamente, constou nessa escritura de ratificação que esse ato não teria emolumentos, mas ele cobrou R$400 da parte. E aí entendeu-se que era uma fraude para que ele não fizesse o recolhimento dos emolumentos. Então, verifica-se que a questão é justamente essa. Ele quer discutir que ele não é o responsável pelo erro da escritura. Mas não é isso que se discute aqui. Se discute aqui não é que errou na escritura para ser ratificado. Discute que ele constou no ato que era isento e cobrou. Então, o que houve também a sugestão de perda de delegação, mas eu estou entendendo que, conforme informações prestadas pela Diretoria de Recursos Humanos deste tribunal, consta no dossiê do ora autuado apenas o processo administrativo disciplinar instaurado, que é esse objeto da decisão. Então, considerando o critério da gravidade da conduta perpetrada e as suas condições pessoais, como primariedade, entendo por bem aplicar a pena de multa prevista no artigo 33, inciso 2 da Lei 8.835, de 94, no valor de R$4.000, bem como a restituição do valor de R$400, devidamente corrigida à parte lesada, que é o senhor Antônio José dos Santos. Então, assim, para registrar a parte de extrato, na emenda aqui, processo administrativo acolhido em parte, imposição de pena de multa. Então, a desembargadora Carmenci aplicou a pena de multa, processo conhecido em parte, né? E com a aplicação da multa de R$4.000 e a devolução dos R$400.
Eu acho que uma questão me parece assim simples, né? Está comprovado. Eu vou perguntar em bloco. Há alguma divergência? O desembargador Leandro também está também aí impedido nesse processo, desembargador Sabrina, da mesma forma do outro, né? Alguma divergência? Não? Então, pode anotar a anonimidade de votos, Sabrina, da forma como a desembargadora Camecite ditou aí, tá? Sim, anotado, presidente. Então, vamos agora ao último processo, que é o número 6. É o recurso administrativo da comarca de Cocalzinho, recorrente Danilo Ariel Barbosa Neves, recorrido presidente do Tribunal de Justiça, relatora desembargadora Lília Mônica. Eu estou vendo aí na tela, Ariel, me parece que aqui Danilo é o recorrente, né? Isso mesmo, presidente, é o recorrente. Não teve pedido desse de sustentação oral, né? Não teve. Não teve. Então, o doutor está aí só para presenciar o julgamento, é isso? Então, eu passo a palavra à desembargadora Lília Mônica. Obrigada, presidente. O cerne da questão a ser dirimida cinge-se à possibilidade de recebimento da diferença remuneratória entre os cargos de depositário judiciário 1, que ocupa mediante concurso público, e de oficial de justiça avaliador judiciário 1, na comarca de Cocalzinho de Goiás, cujas atribuições foram complementarmente desempenhadas no período de 5 de fevereiro de 2015 até 28 de 10 de 22. Eu peço licença, presidente, para ir pela emenda, porque já é uma matéria recorrente aqui. Eu penso que não tem necessidade de ler voto, nada disso. Então, ficou assim emendado. Recurso administrativo, depositário judiciário, atuação complementar como oficial de justiça avaliador, desvio de função, enriquecimento sem causa, direito aos benefícios próprios da carreira, gratificação de risco à vida e despesas de locomoção por cumprimento de mandados da justiça gratuita. Não configura desvio de função e enriquecimento sem causa da administração pública o desempenho de forma complementar das atribuições de oficial de justiça avaliador pelo titular do cargo de depositário judiciário. A expressão benefícios próprios da carreira de oficial de justiça avaliador, descrita no artigo 34, parágrafo 2º da Lei 17.663/12, compreende apenas a gratificação de risco à vida e as despesas de locomoção por cumprimento de mandados da justiça gratuita, na linha dos precedentes deste Conselho Superior da Magistratura. Recurso conhecido e desprovido. É como voto, presidente. Também é uma questão também aí recorrente, né? Já vários precedentes do Conselho, né? Eu, então, consulto em bloco também os pares, se tem alguma divergência. Então, a unanimidade de votos, nos termos do voto da relatora, recurso conhecido e desprovido, Sabrina. Muito obrigado a todos. Mas essa sessão foi rápida. Pois não? E tem alguém pedindo a palavra? Estava anotado. Obrigada, presidente. Nós vamos, então, me parece que há tempo até para a gente participar lá da palestra, né? Do ministro. Muito obrigado a todos, então, e até uma próxima.